Sabia que a fundação de São Luís foi um projeto de colonização francesa no Brasil? São Luís foi fundada por franceses em 8 de setembro de 1612. Essa foi a segunda tentativa de colonização francesa no Brasil, depois da fracassada França Antártica no Rio de Janeiro. A fundação de São Luís foi motivada por um projeto de colonização francesa no Brasil chamado França Antártica, que pretendia estabelecer uma rota comercial entre a França e as Índias Orientais, passando pela América do Sul. Os franceses chamaram a região de França Equinocial, por estar próxima à linha do Equador. Além disso, eles queriam diferenciar sua colônia da França Antártica, que foi a sua primeira tentativa de colonização no Brasil, na região do Rio de Janeiro, entre 1555 e 1567. O líder da expedição foi Daniel de Latouche, um nobre e navegador francês que tinha o apoio do rei Henrique IV da França. O rei morreria em 1610, ficando o trono ao filho Luís XIII, que, em sua homenagem, daria nome à povoação e a toda a ilha. Os franceses construíram o Fort Saint-Louis em homenagem ao rei francês Luís XIII. O nome também coincidiu com o de outro importante santo, São Luís IX, rei da França no século XIII e padroeiro dos capuchinhos que acompanharam a expedição. São Luís IX também é o padroeiro da cidade e da Arquidiocese de São Luís do Maranhão, por causa da presença francesa e da missão capuchinha na região. São Luís IX foi canonizado em 1297 pela Igreja Católica por ser considerado um modelo de rei cristão. O Forte de São Luís foi o primeiro edifício da cidade que serviu como sede da colônia francesa. O forte foi batizado em homenagem ao rei Luís XIII por ele apoiar o projeto de colonização. Os franceses contaram com a ajuda dos indígenas tupinambás para colocar 20 canhões grandes no alto do forte, que serviriam para sua proteção contra os portugueses e outras tribos indígenas. O Forte de São Luís foi palco da batalha entre franceses e portugueses, que resultou na rendição dos franceses em 1615. A invasão portuguesa daquele ano foi liderada por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura, que contaram com a ajuda dos índios tupis, inimigo dos tupinambás aliados dos franceses. Os portugueses cercaram São Luís e a bombardearam com canhões até que os franceses se rendessem. Daniel de Latouche foi preso e levado para Lisboa, onde ficou até 1618, quando voltou para a França, onde morreria entre 1631 e 1635. Ainda em 1615, após a expulsão dos franceses, os portugueses tomaram o forte, rebatizando como Forte de São Filipe, em homenagem ao rei de Portugal e da Espanha na época. Em 1641, foi a vez dos holandeses invadirem o forte e ocupar por 3 anos. A invasão holandesa foi parte de um plano maior dos Países Baixos de conquistar o Nordeste brasileiro, que estava sob domínio espanhol na época da União Ibérica. A invasão holandesa em São Luís do Maranhão ocorreu durante o período de domínio holandês no Brasil, entre 1641 e 1644. Os holandeses buscavam estabelecer uma colônia no Nordeste brasileiro para controlar o comércio de açúcar. Os holandeses conseguiram conquistar São Luís em 1641 por meio de uma estratégia militar planejada pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, além de contar com o apoio de alguns moradores locais insatisfeitos com a administração portuguesa. Eles estabeleceram a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais como autoridade colonial. Os holandeses, com cerca de 2.000 homens divididos em 18 embarcações, liderados por João Cornelis Lichtenstein, tomaram a cidade de São Luís, expulsando o governador português e nomeando um novo governador holandês. A população local imediatamente iria reagir à ocupação holandesa por meio de uma série de emboscadas, mas só lograria êxito em 1643, quando chegou reforço vindo do Pará, com mais de 600 homens e 600 indígenas. Apesar do grande contingente, o reforço que chegou a São Luís, liderado por 2 sobrinhos do ex-governador, tinha pouquíssima munição. Ainda assim, fazendo uso de várias batalhas de guerrilhas, conseguiram expulsar os holandeses das terras maranhenses.
Após a reconquista do forte pelos portugueses, o Forte de São Luís se manteve sob domínio lusitano até a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Em 1776, o forte foi demolido para ser construído um novo edifício em pedra e cal, que seria o Palácio dos Leões, sede do atual governo do Maranhão. O Palácio dos Leões recebeu esse nome por causa das duas esculturas heráldicas em bronze que representam leões e que ficam ao lado da entrada do prédio. O palácio tem um estilo arquitetônico eclético que mistura elementos neoclássicos, barrocos e renascentistas. O palácio abriga um mobiliário eclético e expõe peças que remontam a mais de 200 anos. Entre as peças dispostas estão candelabros, castiçais, tapetes franceses, lustres de cristais, porcelanas finas trazidas de países como China, França e Austrália e pratarias portuguesas. O acervo do Palácio dos Leões inclui ainda raridades como um berdernier artesanal e o arcais, móvel utilizado para guardar objetos eclesiásticos, que pertenceu à Capela do Bom Jesus dos Navegantes. Outra preciosidade é a coleção de artes plásticas de Arthur Azevedo e pertencente ao acervo da casa. São quadros a óleo, alguns deles muito valiosos, como os de Eliseu Visconti, Vitor Meirelles e Parreiras. O Palácio dos Leões ocupa hoje 3.000 metros quadrados de área construída, composto por 5 salões nobres que guardam mais de 1.300 obras de inestimável valor artístico que podem ser admiradas pelos visitantes. A resistência do Maranhão às invasões francesas e holandesas é um capítulo fundamental na história desta cidade que demonstrou determinação e preservou sua identidade cultural. A defesa contra os invasores estrangeiros é um testemunho da força e da resiliência dessa cidade, que contribuiu para manter sua cultura e identidade. Sua história é um legado que deve ser celebrado e lembrado com orgulho. Para saber de mais histórias como esta, curta o vídeo e se inscreva no canal. Não se esqueça de deixar o seu comentário. Até a próxima!